e São Paulo. Às 4 da tarde, um grande tabu vai estar em jogo. Expedição Pará. Oferecimento: Banco da Amazônia, 75 anos. Refrigerante Serpa, para quem tem sede de viver. Olá, boa tarde. Durante 10 dias, eu e mais 3 colegas jornalistas da TV Liberal viajamos quase 1.000 quilômetros de Santarém até Belém de barco por 2 dos rios que cortam o nosso estado, para levar até você as belezas naturais, a beleza da nossa gente. Mas vimos de perto o quanto é difícil depender dos rios para viver e trafegar. Essa semana, o estado do Pará testemunhou um grave acidente. Mais de 20 pessoas perderam as vidas quando o barco em que elas viajavam, de Santarém até Vitória do Xingu, virou por conta do mau tempo ali pertinho de Porto de Mós. Esse novo programa que você vai ver a partir de agora, o Expedição Pará, é uma homenagem à memória dessas pessoas que morreram e a todas que vivem dos rios da Amazônia. Neve, altura, Monte Mismo, Cordilheira dos Andes no Peru. É aqui, a 5.600 metros acima do nível do mar, que nasce o Gigante do Amazonas. O maior rio do mundo, percorre 7 países, banha 7 estados do Brasil. Mais de 9 milhões e meio de brasileiros vivem dele. A partir de agora, você vai percorrer conosco cerca de 1.000 quilômetros. Ver lugares incríveis, inimagináveis, surpreendentes. Conhecer as cidades paraenses que nasceram a partir dele. E subir quase 200 metros e ver uma Amazônia completamente diferente, com histórias milenares e pouquíssimo explorada. E conhecer a história dessa gente simples, que sabe como receber quem visita a nossa terra. Café? Café tá ótimo. Tudo isso remando, junto com esses aventureiros, pelas águas do Gigante Amazonas. A maior cidade do oeste do Pará é carinhosamente chamada pelos santarenos de Pérola do Tapajós. E o rio de água azul esverdeada é responsável por um dos fenômenos mais incríveis da Amazônia em Alter do Chão, que fica a 30 quilômetros do centro de Santarém. Com a chegada do verão, o Tapajós começa a baixar e revela as barraquinhas do Caribe da Amazônia. A praia de areia fina e branca, que fica submersa por 6 meses, atrai turistas do mundo todo durante o verão. Fica seca e o pessoal passa andando, a água chega a bater na canela, o pessoal atravessando tudo andando no mês de dezembro. Paraíso bonito, né, que o Deus deixou pra gente. Aí fica mais bonito mesmo depois que seca de novo e torna outro paraíso melhor ainda que o Deus deixou para nós, para os visitantes virem tomar banho.
Descendo o Tapajós, chegamos à orla de Santarém. Bem em frente à cidade, ele se encontra com as águas barrentas. Tapajós e Amazonas correm lado a lado e não se misturam. O Amazonas é um rio que transporta muita carga sedimentar, silt, argila, que dá a coloração marrom, amarronzada, né? Já o Tapajós transporta menos material em suspensão, então ele tem uma coloração mais clara. Então a densidade do Amazonas é maior do que a do Tapajós. Então ele empurra, o Tapajós empurra e não se mistura. Aí na descida do rio eles vão se misturando até ficarem uma coloração só. Pela primeira vez, 18 canoístas de todas as regiões do Brasil se encontram em Santarém para uma expedição inédita na Amazônia. Desde que eu comecei a me interessar por canoagem, a gente acompanha diversas expedições pelo Rio Amazonas, em embarcações, em caiaques, ou seja, em canoas. E em 2013 eu tive a oportunidade de fazer essa viagem e nesse ano, com a chegada das canoas aqui, eu pensei que seria interessante fazer a mesma viagem com as canoas, para poder promover as canoas na região norte, para poder trazer os praticantes de canoa de diversas regiões do Brasil para conhecer a região norte e também para homenagear meu pai. Esse ano ele fez 60 anos, esse ano que passou, e ele é de Santarém, então eu queria que ele pudesse fazer essa viagem que ele fez há 30 anos atrás de Santarém para Belém, dessa vez de canoa. Me sinto reconhecido pelo meu filho. Eu vou estar viajando com mulher, com filho, com filha, com genro, com nora. Isso é uma coisa nossa, digamos assim, da expedição. É um grupo grande, mas nesse grupo grande tem um grupo muito mais próximo do ponto de vista emocional. A viagem é numa canoa milenar vinda da Polinésia, uma região que fica do outro lado do mundo, no Oceano Pacífico, e é chamada de Va'a. Chegou ao Brasil no começo dos anos 2000 e ficou conhecida por aqui como canoa havaiana. A nossa canoa é uma canoa de 14,5 metros e ela tem aproximadamente 150 quilos. A canoa, por essência, ela é composta por um casco e um flutuador. E esse flutuador é preso à canoa por um madeiro. Esse flutuador ele recebe o nome de ama e esse madeiro a gente dá o nome de iaco. Sinhá Pureza e Cabocla. As duas canoas havaianas que vão pela primeira vez desbravar o gigante numa viagem prevista para 10 dias. Do Baixo Amazonas, a partir de Santarém, passando pela Ilha do Marajó e chegando a Belém, a capital do Pará. São quase 1000 quilômetros de imprevisibilidade para quem nunca esteve na Amazônia. A manhã dos remadores começa um pouco antes do sol nascer. Tá chegando a hora de começar o grande desafio. A saída é nas águas do Tapajós, no Yacht Clube de Santarém. A descida do Rio Amazonas ajuda os remadores. Os 6 remadores que não embarcaram nas 2 primeiras guarnições acompanham a viagem do Nova Esperança de Cametá, o barco regional de apoio à expedição. A cada 1 hora de remada, metade das guarnições é trocada. Dá o gás para poder dar continuidade à expedição, né? Reserva na reserva, é gás extra. Foi bom demais, cara. Putz. Vocês pegaram 2 trechos, não foi? Foi. Pegou a velocidade, cara. A gente ficava. Mas aí, né, tem que deixar os amigos ir, né? Apesar do bom começo, 6 canoístas estão remando por 2 horas seguidas, com apenas 1 hora de descanso. O corpo já começa a sentir o tamanho do desafio.
Eu acho que a gente, eu não sei se a condição das pessoas, se a gente tem condições de manter 2 canoas para a viagem toda. Na parada para o almoço, uma conversa para avaliar o começo da expedição. Mas uma proposta é, vamos sair em uma canoa com uma guarnição. E aí essa guarnição pesa 1 hora, acabou, já sai daqui uma outra guarnição, entra, pesa 1 hora, já sai daqui uma terceira guarnição, pesa, e aí a gente bate aí os 15, bate uns 20, salvo engano o GEL marcou 20 km por hora, um determinado trecho da guarnição que estava remando no final. E assim a gente se preserva, chega lá, e amanhã, que é 70 km, os outros dias, que são quilometragens menores, a gente volta para as 2 canoas, né, trocando 3 pessoas, etc. O que vocês acham? O interessante é a gente ter o gostinho de falar, não, remamos, viemos para o Amazonas, remamos, andamos um pouco de barco e remamos pra caramba, né? Acho que vai ser interessante, porque é uma oportunidade para mim vai ser única, não sei se é o ano que vem eu tô por aí, né? Tem que aproveitar, né? Uma ideia que a gente pode ter, a galera quer remar, a gente pode descer, agora o sol está mais forte, a gente pode descer em uma canoa, faz 2 trocas bem fortes, quando chegar mais lá na frente a gente já deu um estirão maior e depois volta as 2 canoas. Pode fazer assim, então? A cabocla segue a reboque e os remadores passam a contar até com quem só teve um único treino de 45 minutos. Assim, seguimos viagem. Tudo bem? Como é que vai? Chegado, né? O barato dessa remada aqui, além de ver que o rio tem de mais bonito, que o rio tem de mais desafiador, é da gente poder ter esse contato com as pessoas que vivem na margem dele, que vivem desse rio. E a gente pode receber esse carinho, essa energia deles aí durante a remada, que vai certamente dar muita força e energia positiva para a gente conseguir o nosso destino aí durante a nossa viagem. Já no final do dia, depois de 12 horas de remada, a expedição chegou a Monte Alegre. Foi duro para chegar aqui, aquele pôr do sol lindo, né, que tava, mas foi bastante cansativo, né? Mas foi super show, agora você chega todo orgulhoso de ter feito 120 quilômetros, né? A gente saiu de Santarém ansioso, de repente se chegaria aqui, imaginando que a gente ia remar noite adentro, se arrastar. A gente se arrastou, mas a gente não precisou chegar a noite adentro. Saindo do rio e pegando a estrada. Estamos na PA 255, que leva ao Parque Estadual de Monte Alegre. Irivaldo é o guia e nos acompanha numa viagem surpreendente. Subindo a Serra do Hererê, a Pedra do Pilão. É difícil de imaginar que tudo isso, há milhões de anos, estava debaixo d'água. Com o passar de todo esse tempo, a Amazônia ganhou um cenário completamente diferente do que estamos habituados a ver. Uma região incrível, surpreendente, onde hoje o rio está lá embaixo e abriga a cidade de Monte Alegre. Um imenso lago de água doce, que foi, lógico, baixando para o leito onde hoje é. E o que era areia se solidificou e virou as montanhas, onde, muito tempo depois, os homens fizeram suas gravuras, suas pinturas rupestres por todo o parque. A vegetação inteira é uma vegetação de cerrado, né? Vegetação de pequeno porte. Isso se explica por conta do solo arenoso, muito pobre, e a vegetação não consegue se desenvolver. Então toda a vegetação que tu consegue ver é a vegetação que se adaptou durante o longo do tempo e é o que é hoje por conta do solo mesmo.
mar que ainda abriga várias cavernas. Na entrada de uma delas, pinturas rupestres indicam a presença do homem na região há mais de 11 mil anos. Muito provavelmente, todas as pinturas rupestres do mundo elas são feitas de um material parecido. Pedra, que se transformou em pó, coloca ou gordura ou xixi, que são os fixadores de cor, e tinta. Num dos pontos da serra, um calendário gravado nas paredes. É o registro do dia a dia dos antigos habitantes da Amazônia. Eles contavam a lua, as luas, e ele tem 51 quadrinhos, que corresponde mais ou menos a 51 luas anuais. Os habitantes daqui são considerados os mais antigos da Amazônia. Ver esses desenhos, né, na pedra remete a um tempo muito antigo. Você imaginar como isso era feito, como isso marcava o tempo deles. Eu vim preparada para um rio Amazonas. Tá show de bola esse conhecimento. No próximo bloco, os remadores enfrentam o primeiro grande desafio. O rio Amazonas vira mar? O Expedição Pará volta já já. Hip, ho!